Olá, seja muito bem-vindo ao Isto é em Tóquio, o programa que te deixa atualizado de tudo que acontece nos Jogos Olímpicos. Olá, seja muito bem-vindo. Aqui você vai saber a agenda e a programação de todos os brasileiros lá em Tóquio e dos principais destaques das outras modalidades. O Isto é em Tóquio, segunda edição, está no ar. O Isto é em Tóquio é um oferecimento da XP Investimentos. Agora sim, vamos começar o nosso programa que vai passar limpo tudo que vai acontecer com os brasileiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta noite, madrugada, amanhã, para você poder se programar. E para isso nós vamos ter também uma avaliação dele, que é otimista de nascença, como diz. Ele acredita no esporte. É o nosso Antônio Carlos Duarte, comentarista. Dudu, tudo bem, Dudu? Aí, Dudu. Oi, Helena. Oi, Camila. Vamos aí analisar as possibilidades que o Brasil tem aí de, quem sabe, chegar a pelo menos uma medalhinha, né, na próxima noite, madrugada e manhã desta sexta-feira. Quem sabe mais uma medalha, pelo menos. Mas já a gente fala nisso. A gente está esperançoso, isso não podemos negar. Mas vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente podia começar falando de esporte, que já faz um tempinho aqui que a gente não fala, né? Afinal de contas, tanta coisa rolando. E futebol. Agora eu queria falar porque a seleção brasileira masculina ia fazer uma atividade regenerativa hoje nessa preparação para o confronto contra o Egito, mas o técnico Jardine resolveu mudar um pouquinho a programação e os atletas foram dar uma passeada pela Vila Olímpica. Afinal de contas, eles não estão ficando por lá, eles foram passear, dar aquela tietada, tirar aquelas selfies bacana. E o objetivo de poupar forças acabou dando um descanso para os brasileiros aí há 2 dias desse confronto contra o Egito pelas quartas de final. Vamos dar uma olhada como é que foi o passeio da seleção masculina de futebol do Brasil? E aí, Gustavo, tá gravando, moleque? Depois me manda uns vídeos aí, pô. Grava tudo o negócio aqui, pô, para Valeu, Gustavo. Valeu, Fred, ali, valeu. Fala, rapaziada, estamos aqui na Vila Olímpica, eu e meu parceiro Flor, Santana, toda a rapaziada conhecendo aí a delegação. Tamo junto. Apresenta a vila pra gente aí, Bruno. Aqui é o prédio daquele jogador nerd lá. Da Holanda. Não, maneiro, o clima é agradável, as pessoas são gente boa. É isso aí. E olha, a gente espera que esse clima também exista dentro de campo, viu? Porque a gente viu que esse passeio foi marcado por vários momentos de descontração. E para falar sobre esse clima da seleção masculina, a gente está recebendo aqui um dos reis da descontração. Ele foi ídolo em muitos clubes, por onde passou, é ídolo do Alê, aqui o nosso oráculo. Ele ainda é medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Seja muitíssimo bem-vindo, Luizão. Muito obrigada por falar com a gente. Obrigado a vocês aí pelo convite, né, da Isto É, um prazer que participasse, descontrair um pouco aí, né, esse momento tão bonito que é o momento olímpico, né? Com certeza. Você que já participou desse momento, Luizão, conta pra gente como é que fica o coração do atleta, porque a gente tem acompanhado muitos esportes individuais, só que os esportes coletivos, eles trazem um pouco mais de apoio da equipe, né, do elenco. Como é que é para vocês esses dias que antecedem aos Jogos? Na Olimpíada de 96, nós não vivemos muito o momento olímpico, né? Porque a gente ficou totalmente afastado, né? Hoje a seleção de futebol, né, teve esse passeio aí dentro da Vila Olímpica, né? Sentindo o momento olímpico. Acho que isso é bem bacana, é bem motivacional para os jogadores, né? Isso para você sentir o que é uma Olimpíada. Para os jogadores de futebol, é um jogo assim que você sabe que se perder você está fora. Então, até chegar o momento do jogo é sempre angustiante, né? Sempre fica aquela ansiedade, mas eu fiquei muito feliz dos jogadores ter feito esse passeio para sentir mesmo que é uma Olimpíada, né? Sentir o calor de uma Olimpíada.
Ah, com certeza. Eu quero falar agora, Luizão, a gente vai falar também mais sobre Jogos Olímpicos e essa seleção do Jardine, mas eu vou aproveitar que eu estou neste momento com você para tirar uma dúvida sobre duas histórias que eu queria que você contasse e me dissesse se é verdade ou não. A primeira delas, eu quero saber se o Filipão, se é verdade que o Filipão ele te deu o colete e colocou o Ronaldo na reserva, e se também é verdade que a primeira cerveja pós-jogo do Filipão era para você. Verdade ou mito? Não, nos treinos, assim, teve treinos que ele trocava até mesmo para saber se o Ronaldo ia aguentar o tempo todo, né? Dos jogos, aí eu entrava no lugar dele, né? Mas eu tinha certeza que eu não ia ser o titular. E apesar que eu me senti um titular, porque você ser reserva do Ronaldo numa Olimpíada, numa Copa do Mundo, é como você ser titular, né? Então, isso para mim não era demérito algum, era um orgulho, né? Porque você está também na seleção brasileira, onde naquela época existiam vários jogadores de alto nível, que poderia se fosse ver, tinha uns 10 que poderiam estar no meu lugar, né? Mas só que foi eu convocar, então para mim foi um orgulho muito grande, né? E essa história da cerveja é verdade mesmo, quando acabava o jogo, né? Porque eu acho que a gente brincar, subir, porque tem muita gente que se esconde, né? Esconde. Eu sempre gostei de tomar minha cerveja, mas sempre fui um cara muito determinado, sempre fui um cara que dentro do campo eu sempre corri bastante, sempre um jogador de entrega. Não é à toa que eu tenho essa carreira tão linda, tantos títulos, né? Tantos números assim mais significantes para um atleta de futebol, né? Sim, mas agora está se cuidando, né, Luizão? Agora a gente tem que se cuidar um pouco, a idade vai chegando, né? Olha, o pessoal tá... agora ainda bem que colocaram uma cerveja que não tem álcool, que essa é boa, rapaz. Essa engana bem. Essa daí dá para dar uma enganada, né? Porque a gente que gosta. E o Brasil é um país que é propício, né? Ainda mais eu que estava nessa pandemia, fiquei morando na praia praticamente um ano e meio, né? Em Maresias, que eu gosto bastante. Porque aqui em São Paulo estava difícil de ficar, né? Então eu fiquei muito na praia, aí você já acorda aquele solzão, você vai dar aquela caminhada e já volta com a boca seca aí. Pós-treino. O Luizão é uma unanimidade em quase todos os clubes onde ele passou. Acho que todos os torcedores dos clubes onde ele jogou, Vasco, campeão da Libertadores, Flamengo, campeão da Copa do Brasil, Corinthians em 99, como já o nosso oráculo aí, o Alê sempre fala, Palmeiras, enfim, caramba, eu acho que os torcedores todos têm uma loucura, né, pelo Luizão, e onde ele passa, ele é muito bem acarinhado por todas essas torcidas, Guarani, onde ele também jogou, enfim. Mas, Luizão, a minha pergunta, eu volto à questão olímpica, que é a seguinte: normalmente os jogadores de futebol, quase todos eles, já são profissionais, né? Todos eles são profissionais. Mas e a gente vê, por exemplo, o Daniel Alves, com 38 anos, né? Com a quantidade de títulos que ele tem como jogador, são 43 títulos, se eu não estou equivocado, ainda com espírito parece um menino, né? Querendo ganhar esse título que ele ainda não tem, que seria uma medalha de ouro olímpica, o Brasil já tem, mas ele ainda não a conquistou. O jogador profissional, quando vai jogar uma Olimpíada, ele passa a ter também esse espírito olímpico, ou seja, ele esquece um pouquinho da questão do profissionalismo e incute nele esse espírito olímpico? Foi como eu falei antes, né? Em 96, nós não tivemos esse momento olímpico, a gente não conviveu dentro da Vila Olímpica, a gente não viu nenhuma modalidade olímpica até o jogo quando a gente foi eliminado. Depois que a gente foi eliminado, depois que nós disputamos terceiro e quarto, que o pessoal foi ver um jogo de vôlei, eu nem fui, eu já estava, né, tava triste, porque eu queria ver a Olimpíada, né? Porque eu acho que legal o jogo, você viver o momento olímpico, né? E em termos de momento olímpico, de conquistar uma medalha, eu acho que isso é maravilhoso. Mas como jogador de futebol, acho que como qualquer outro atleta na modalidade que for, desde que você esteja representando o seu país, e para você chegar a uma Olimpíada, você já é um vencedor, você já batalhou por isso. Então você entra para vencer, né, cara? Você entra para... Você quer cortar porque tocou o interfone aqui sem querer. Posso? Espera um pouquinho só.
Não, vai lá, fica tranquilo, Luizão. Fica à vontade, Luizão. Mas coisas que mais em acontecem casa na do que isso. transmissão de internet. Não, eu tô me sentindo na casa do Luizão, tipo. Exatamente. Me sentindo mais em casa que isso, impossível. Eu tô assim, eu tô acabando. Exatamente. É bom só a gente ficar falando agora para a gente não descobrir quem é que está subindo, o que está rolando. Porque certeza que o pessoal já está com os internautas da Isto É, eles têm um ouvido sensacional. Então, eles já ficam assim, deixa eu ouvir o que está rolando. Não, a gente não vai deixar isso, não. Olha, o Luizão está de volta. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Imagina, Luizão. Não tem problema. A casa é sua, literalmente. Literalmente. Na verdade, agora é um pouco nossa. A gente já está se sentindo meio que dentro de casa, confesso. Agora, se você quiser repetir a pergunta, eu te respondo. Não, a questão só do espírito olímpico, do jogador profissional com o espírito olímpico, enfim. O jogador de futebol, né? Por exemplo, nós em 96 não tivemos esse momento olímpico, né? Nós não convivemos dentro de uma Olimpíada. Eu acho que isso é prejudicial. Eu acho que você tem que viver o momento olímpico, né? Como os jogadores da seleção atual hoje tiveram esse passeio, né? Tendo esse calor de uma Olimpíada, acho que isso é muito divertido, isso é muito bacana. Você encara o espírito olímpico, né? Mas todo atleta, não só no futebol ou em qualquer modalidade, quando você representa o seu país e para você chegar à Olimpíada, você já batalhou bastante, você lutou para isso, né? Então isso é muito legal, isso é uma coisa bacana que todo mundo tira uma força de onde não tem. E o Daniel o Alves é um vencedor, né? Poxa, é um cara que na idade dele, te juro, se sou eu, já estou pensando em aposentar, né, cara? A gente é profissional muito novo. E ele pensando em jogar uma Olimpíada ainda e conquistar esse título, que para ele vai ser muito importante, não só para a carreira dele, porque, poxa, o cara foi campeão de tudo e ainda foi campeão olímpico, né? Então, acho que isso que mexeu muito com a cabeça dele. Eu te fiz essa pergunta, se vocês me permitem, menina, só rapidinho para encaixar. Eu te fiz essa pergunta porque eu vi esse espírito, por exemplo, no Richarlison, que é o artilheiro da seleção, porque ele jogou recentemente uma Copa América. Ele abriu mão de tirar alguns dias de férias, porque ele tem que se apresentar ao clube dele, ao Everton, para jogar ainda uma Olimpíada e está fazendo uma grande Olimpíada. Então, você vê, ele disputou uma competição que foi a Copa América, agora já está disputando uma Olimpíada e logo depois ele vai ter que se apresentar ao clube. O clube pode dar para ele, no máximo, aí, sei lá, uns 5 dias, uma semana só de férias, e ele terá que se apresentar. Então, ele mostrando esse espírito, pelo menos eu vejo de fora, sem estar diretamente falando com ele, eu vejo isso, né, que ele está com essa situação de esse espírito olímpico. Né? Para um pouquinho, cara, os caras são chatos. Olha, eu vou aproveitar que o Luizão saiu, pedir para o Ale preparar uma pergunta aqui, porque o Ale estava curioso, tinha algumas curiosidades com o Luizão. Então, Ale, a próxima pergunta faz você. Não tem problema mais, não. Ó, o Ale ficou quieto. Ale, ficou mudo. você está por aí? Eu tô aqui, gente. Tô aqui. Nada. Então, só para retomar, então, Luizão, a questão do Richarlison, como é que você vê essa vontade dele de querer estar presente também numa Olimpíada? Eu acho que trazendo um pouquinho desse espírito olímpico, né, na teoria. Eu acho que o Richarlison, assim, ele também está aproveitando a oportunidade, porque a seleção brasileira acabou de perder uma Copa América, né? E a seleção deixou a desejar. Então, ele está aproveitando bem a oportunidade, né, de disputar uma Olimpíada e mostrar o seu talento, o seu potencial. Eu acho que isso também pesou bastante para que ele jogasse uma Olimpíada. E ele é um jovem, né, jogador, e tem que aproveitar todas as oportunidades mesmo, e com certeza ele vai ter menos férias que os outros, mas também está aparecendo mais que os outros, né? Com certeza. Agora, Luizão, sempre tem essa história de quem aparece mais, quem aparece menos, mas quem faz o resultado é sempre o time no futebol, né? E o nosso time, eu preciso falar aqui no Isto É, em Tóquio, que é um time espetacular, além de mim, da Helena, do Dudu, a gente tem Edson Franco, a gente tem o Alessandro, a gente tem o Vinícius, a gente tem um monte de gente aqui, eu sei que com certeza a Elô, e tem mais gente, o Ivan também, tem muita gente fazendo todo esse programa, então eu queria passar a voz agora para o Alessandro, nosso oráculo, que a gente sempre chama ele assim, para fazer uma pergunta para você, porque eu sei que ele tem um monte de curiosidades para tirar com você. Manda, Ale. Luizão, tudo bem?
Eu admiro muito a carreira do Luizão pela passagem dele no Corinthians, né? Mas como o assunto aqui não é Corinthians, o assunto são os Jogos de Tóquio, então ele participou das Olimpíadas, né, em 1996 e estreou pelo Corinthians em 1999 com uma atuação espetacular, né? Já chegou no Corinthians, né, fazendo tudo aquilo que a gente já sabe. E qual foi a importância, Luizão, para você em 99 ser aquele cara que deu tantas alegrias? Qual que foi a importância das Olimpíadas, né? Nesse momento, de 96 a 99, qual foi a importância disso, né, para sua carreira? Olha, Adorei. a importância de você vestir a camisa da seleção brasileira sempre é muito grande, ainda mais você disputar a Olimpíada, né? Que não é sempre que tem uma Olimpíada, né? Eu posso dizer na minha carreira que eu disputei uma Olimpíada, eu participei de uma Olimpíada, né? Tem uma medalha olímpica, né? Eu tinha feito um grande ano, começo de ano no Palmeiras, né, em 96, poxa, fazendo aí mais de 30 gols no primeiro semestre, e fui convocado, né? Joguei pouco, mas participei de um grupo fantástico, né? Isso serviu para minha carreira, para que eu pudesse, porque quando você vem de uma equipe como eu vim do Guarani, que é do interior de São Paulo, você vem para a capital, você vem para uma grande equipe, você chega, você vai para frente, você vai para trás. Se você for para trás, andar para trás, é difícil você andar para frente depois. Então eu sabia que todo ano eu tinha que provar alguma coisa, sempre estar provando, né? E isso minha carreira foi sempre, né? Acho que eu também nunca me acomodei. Você chegar ao topo não é difícil, agora você manter durante aí, desde 94 até quando eu parei, é um fato, né? É um fato incrível, né? Espera um pouquinho, só. Exato. Caramba. Fica tranquilo. Porque, Não, ó, gente, não chegou podia aqui ser mais uma diferente, né? O pergunta. Luizão é um jogador requisitado, um jogador requisitado, uma figura carismática. Queria dar parabéns aqui para o Alê, que foi engraçadíssimo. Ele falou, não foi do Corinthians, hein? Mas, ó, em 99, depois daquele feito, daquele jogar, aquela campanha maravilhosa, como é que foram os Jogos Olímpicos? Mas gostei, Helena, gostei, Alê. Mandou bem, eu bela vou te resposta pedir uma dele. licença, porque o Vinícius também tem uma pergunta para ele. O O Vini mandou Vinícius está aqui. entre nós? O Vinícius está entre nós? Não, né? Tá, o Estou Vini sim, está estou entre sim, nós. gente. Opa, maravilha, então, manda Então ver. a gente vai dar a palavra também para o Desculpa Vinícius. aí. Fica tranquilo, Luizão, porque olha, o Vinícius, que é outra pessoa aqui incrível da nossa equipe, a nossa equipe, eu falei aquela hora, acabei até me perdendo um pouco nos nomes, mas ó, a gente tem Edson Franco, que é o nosso presidente, o Alessandro Martins, o Alan Brito, o Dudu, a Helena Calil, a Elô Campagnolo, o Vinícius Silva e o Ivan Gomes, que fazem esse programa espetacular aí, sob o comando do Hélio Gomes, do Caco. Muito obrigada a toda a nossa equipe. E o Vinícius tem uma pergunta para você. Vinícius Silva, fica à vontade. Oi, Luizão, tudo bem? Prazer recebê-lo, poder conversar com você. Uma questão que eu tenho é a diferenciação que tem entre Olimpíada e futebol, porque enquanto na Olimpíada segundo e terceiro colocados são celebrados, no futebol geralmente eles não têm tanta importância. O que você acha sobre isso? O futebol é diferente, cara, porque o futebol, se você não ganhou, você é massacrado. Mas foi até bom você tocar nesse ponto, porque em 96, algumas pessoas julgaram a gente que a gente não quis receber a medalha de bronze, a gente veio embora antes. Até alguns atletas criticaram a gente sem saber a verdade, porque a gente nunca questionou nada. E nós sempre obedecia a ordens. Naquela época, o voo tinha voo para aquele dia que a gente jogou terceiro e quarto, e depois ia demorar 2 ou 3 dias para ter outro voo, entendeu? Então não foi nada, não foi culpa da gente. A gente não se negou nunca a receber a Olimpíada junto com os outros, que achando que a Argentina ia ganhar, e nada não, né? O futebol é assim, cara. O futebol, se você não ganhar, se você perguntar quem é o campeão brasileiro, o vice-campeão brasileiro do ano passado, quase ninguém sabe. Até a gente que joga não sabe, esquece. Então é assim. Futebol é Para assim. você, essa medalha tem uma importância diferente, porque perto de outras medalhas que foram conquistadas, assim como prata anteriormente a você, qual é o valor que essa medalha tem
na sua trajetória, na sua história dentro do futebol? Cara, para mim, ela tá ali na minha parede ali, ó. Se ela não tivesse significado, ela não estaria ali junto com a de campeão do mundo, bicampeão de Libertadores, campeão mundial pelo Corinthians, ela tá ali. Então, não preciso nem responder nada, né? Com certeza. Helena? Não, queria falar agora sobre o time, né? O time atual do Jardine, o próximo confronto. O que você acha, Luizão? Você está acompanhando? O que você pode falar dessa campanha até agora nos Jogos Olímpicos da equipe e pensar já no próximo confronto contra o Egito? O que você acha que tem que ser consertado e ajustado de tudo que a gente viu até agora, já projetando esse próximo adversário? Olha, eu não acompanhei muito, né? Vejo alguns lances que a gente fica muito no dia a dia aí, como é de dia, né? A gente não acompanha muito, né? O Richard está fazendo uma grande Olimpíada. Em termos de nome, o Brasil tem a obrigação de ganhar, né? Mas dentro do campo de futebol tudo pode acontecer. Mas eu acho que o Brasil passa até com uma certa tranquilidade. Até vou. Olha, tranquilidade não tem sido muito. A palavra. Não, que eu acho que o Luizão pode dar uma. A gente vai dar aqui, porque a gente acompanha, né, Luizão? É o nosso trabalho aqui, atualizar e se informar todos os dias e acompanhar cada lance. Mas o principal problema tem sido realmente a parte defensiva em bola parada e bola aérea. O que você pode dar de conselho neste quesito? Você quer Olha, o grande quesito é o posicionamento, né? Que muitas vezes os defensores marcam, às vezes eles marcam a bola, né? Na verdade, você tem que marcar o atleta, né? Porque a bola viaja muito, né, no cruzamento, e às vezes você marcando a bola, o atacante, o próprio defensor que vai atacar, ele faz um movimento que acaba te enganando, né? E a bola parada é treinamento, tem que treinar muito, posicionar bem, a bola não pode passar nunca no primeiro pau, que é complicado, né? Se passou no primeiro pau ali, a chance de gol é muito grande. É isso aí, Dudu. Temos mais alguma pergunta? Ih, Dudu, está no mudo. Fechei aqui, esqueci de abrir. Eu acho que o Luizão analisou muito bem, né? O atual momento que está vivendo da seleção brasileira, enfim, esse carinho, né, que existe. E o Luizão, só para te atualizar, eu acho que das grandes seleções aí que o Brasil terá pela frente, né, com possibilidades também de chegar lá na frente, a Argentina já saiu, a França saiu, nós temos classificados, nós temos aí a Espanha, que pode ser talvez um dos grandes adversários, com alguns jogadores que, inclusive, participaram da última Eurocopa. Portanto, o caminho está trilhado certinho. Acho que o Brasil, aí se não for surpreendido pelo Egito, que a gente costuma ter alguns maus resultados, né, com as equipes africanas, eu tenho a impressão que o caminho está bem trilhado para chegar a esse ouro, viu, Luizão? O problema é esse caminho que a gente acha que está bem trilhado, como aconteceu com a gente em 96, aí estava tudo Nigéria, trilhado, inclusive, certo, né? Contra Tava a Nigéria, uma seleção africana, aí. E ela acabou ganhando da gente e ganhando da Argentina, né? Com grandes jogadores, o Coxa, Canu. Então, não pode assim, se você achar dentro do campo, e você vai vencer e o caminho esteja muito trilhado, né? Melhor ter uns desvios aí e ganhar. Mas quando você acha? Se a gente fosse fazer um bolão aqui, Luizão, quando você acha que vai ser esse jogo? Brasil e Egito? Brasil e Egito. 2-0 Brasil. E acha que vamos trazer uma medalha com o futebol masculino? Não, trazer medalha eu acho que sim. Agora, o ouro olímpico tomara que traga, né? A gente torce bastante, mas tudo é possível numa competição como essa. É muito maluco, às vezes você não conhece muitos jogadores da outra seleção. É diferente de uma Copa do Mundo, assim, que você conhece todo mundo quando você vai jogar. Às vezes aparecem seleções aí que como aconteceu em 96, e vai lá e ganha. Com certeza. Luizão, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui com a gente, por trazer esses bastidores, tirou as dúvidas da Helena, falou de cerveja, falou de futebol, falou de muita coisa. Muito obrigada pela sua participação, viu?
Não, obrigado, né? E graças a Deus está chegando a sexta-feira para brincar aí com a cerveja. Ó, Vamos que eu já vamos. ouvi, eu vou dar um recado aqui. A Yara me disse, Yara que grava, né? A repórter da Band que grava o programa junto com o Luizão, que, aliás, Sapiando. parabéns, viu? Você pode vender seu peixe também. Ela falou que não combina muito com você esse negócio de cerveja zero. É, agora eu não estou podendo, né? Mas eu fiz exame, eu acho que vou ser liberado. Tô ali na expectativa. Vamos torcer, junto, para você comemorar de jeito a medalha brasileira. Se Com Deus quiser. certeza. Um beijo a todos aí, obrigado pelo convite, sucesso. E toda terça-feira a gente tem o Sapiando aí, eu com a Yara Fantoni no Band Esportes. Show de Legal. bola. Obrigadão, Luizão. Show. Valeu? Luizão. Ah, Obrigada. Beijão, ficam com Deus. Você Deixa eu ir pra também. rua. Valeu, Luizão. Vai. Pior que eu vou para Ribeirão Preto agora, num casamento, vou ter que tomar sem álcool. Hein? Eita, que nós. delícia. Tô brincando. Calma aí que ainda vem a liberação. Boa viagem, viu? Obrigado, Boa beijão. Tchau, viagem. tchau. Tchau, Beijo. tchau. É muito bom a gente ter esses medalhistas olímpicos aqui no nosso programa, né, Helena? Ah, não, é uma lenda, né, do esporte, do futebol, e o Luizão, além de tudo, é resenha desse jeito. Tá indo lá pro lado da minha terra, tá indo lá para Ribeirão Preto. Quase peço uma carona para ele. Você é de onde? Sou de São Carlos. Ribeirão Preto fica na Grande São Carlos. Ah, entendi. Eu conheço mais Ribeirão do que São Carlos, mas está tudo certo, eu confio em você, Helena. Bora lá, falando sobre futebol, vamos falar sobre vôlei masculino, porque, Duarte, depois do último jogo, o sinal de alerta já tinha sido ligado no penúltimo jogo, mas depois desse contra o Comitê Olímpico da Rússia, parece que ficou ainda mais latente, né? O que a gente pode esperar, então, do Brasil, vôlei de quadra masculino, que entra em ação às 11h05 da noite, tá? A gente sempre passa o horário de Brasília, 23h05. Brasil e Estados Unidos, jogo válido pela fase de grupos, essa é a 4ª rodada. Então, para não se complicar, para não ter aquele drama da classificação, Dudu, é muito importante essa vitória diante dos Estados Unidos, né? Dudu, acho que você está no mudo. De Não, novo? agora tá. Não. Não, agora foi. Calma. Foi. A gente ouviu o seu Desculpa. de novo. Então, na Olimpíada do Rio, o Brasil perdeu 2 jogos também. E depois conseguiu conquistar o ouro. Mas a gente não pode ter essa mesma situação. E vale lembrar aqui o que disse o Giovanni num dos programas que participou com a gente, quando ele chamava a atenção, embora os Estados Unidos não fosse hoje uma seleção que estivesse nos primeiros lugares ali do ranking, né? Eu digo dos primeiros entre os 3 primeiros, mas é uma seleção que a gente sabe muito bem como é que funciona nos Estados Unidos, né? Então, acho que o Brasil tem que tomar muito cuidado, é um jogo dificílimo, e o Brasil já teve alguns jogos em que complicou com a Argentina, depois virou o jogo, agora perdeu para a Rússia, agora terá os Estados Unidos, enfim, o grupo é muito difícil, então eu acho que todo cuidado é pouco, e o Brasil tem que jogar muito concentrado, e que tomara que as bolas do Leal, do Douglas, do Wallace, consigam aí bater do lado do adversário, que é para a gente sair com uma boa vitória, que eu acho que levanta ainda mais o moral da equipe para a sequência aí da competição. Até porque, veja bem, né, Dudu, a gente não tem mais um coração tão forte assim para ficar aguentando as emoções que o vôlei está proporcionando para a gente, porque é um nervosismo do começo ao fim. O tênis também, o pessoal está querendo deixar a gente de cabelo em pé, mas temos fé, porque somos otimistas, que vai dar tudo certo. Exatamente. E, por falar... eu não digo ficar de cabelo branco, porque eu já diminuo, justamente, não fico muito. E cabelo branco aqui no meu é o que não falta, então. Eu estou com esse problema atualmente, a idade está chegando, a gente perde o controle. Eu só não estou porque eu fui ao cabeleireiro ontem, mas, enfim. Sorte a sua, eu estou precisando, vou passar lá no Nonô em breve. Mas, a gente vai ter estreia essa noite nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Começa a primeira disputa do atletismo aqui para os nossos brasileiros. Gente. E o bairrista Alisson dos Santos é uma das principais promessas de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele é o principal destaque do atletismo brasileiro de 2021. Ele chega com muita moral, depois de bater 4 vezes o recorde sul-americano. E mais do que isso, Duda, esses são primeiros jogos sem Usain Bolt, que é uma referência mundial eterna para o esporte olímpico, né? Para o atletismo em todas as áreas. O que a gente pode esperar? Porque, afinal de contas, tem um monte de brasileiro hoje na pista. Depois a gente passa um pouquinho aqui a agenda, mas tem muita gente entrando na pista hoje. O que a gente pode esperar desse atletismo?
Então, não querendo passar aí por cima de vocês aí nas informações, mas eu já botei aqui minha colinha, né? Então, vamos lá. Olha só, é óbvio que o Alisson dos Santos é a grande esperança, né, de medalha do Brasil. Ele que está nos 400 com barreira, além dele tem o Márcio Teles, né, que também estará junto com ele na mesma competição, nas eliminatórias. O Alisson vem fazendo realmente uma participação excelente esse ano de 2021, portanto, a expectativa é muito grande que ele possa chegar à final e, quem sabe, aí, disputar até ser candidato a uma medalha. Nós teremos a primeira prova do atletismo. O atletismo é considerada a modalidade mãe, né, dos Jogos Olímpicos, né? Porque justamente as Olimpíadas começaram com o atletismo, então é a modalidade mãe. Então, tanto que é uma das modalidades onde temos a maior durabilidade dela, né? Ela vai praticamente agora até o final das Olimpíadas, até o próximo dia 8. Então, hoje nós teremos aí os 3.000 metros com obstáculos, com o Altobelli da Silva. No Rio de Janeiro, ele teve uma participação que ficou em 9º lugar. No Mundial de 2019, também terminou na mesma posição, esse Mundial de 2019, disputado em Londres. Teremos ainda o salto em altura masculino, e esse aqui é muito legal, porque o Thiago Moura, que tem como melhor marca 2,28. Ele é filho do Neilton Moura, que foi um grande nome do atletismo, participou de várias Olimpíadas e treinou, além disso, ele treinou o filho para ele conquistar a marca para chegar a esses Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, é bem bacana. Mas ele é nada mais, nada menos do que sobrinho do Nélio Moura. Sabe quem é o Nélio Moura? Era o técnico da Mauri Maggi, quando a Mauri ganhou a Olimpíada no salto em distância em 2008. Portanto, família ali está muito bem, o Thiago está muito bem posicionado dentro de uma família de profissionais que são vencedores, né, na sua área. Então, isso é bem bacana. Nos 100 metros feminino, nós vamos ter a Rosângela Santos, que foi medalhista no revezamento 4 por 100 em 2008. Também é sempre uma esperança legal. A Rosângela, quem olha assim, se ela botasse a roupa dos Estados Unidos, muita gente diria que ela é americana, né? Porque ela tem todo aquele jeitão das americanas, as unhas pintadas assim maiores, tem aquele jeitão dela de correr muito parecido. Então, a Rosângela é uma grande esperança de medalha para a gente. Além dela, nós teremos aí a Vitória Rosa. Então, o atletismo aí começando, legal. Amanhã à noite nós vamos ter a estreia do Thiago Braz, mas isso a gente fala depois, porque é só amanhã à noite, não será hoje ainda, nem pela manhã. Portanto, é bem legal aí o início do atletismo, e eu vou confessar uma coisa para vocês, é dos esportes que eu mais fico ligado nas Olimpíadas, porque eu adoro atletismo, são muitas provas diferentes juntas, né? Então é muito legal ver esse tipo de competição, esse tipo de modalidade. Dudu, só passando aqui, só repassando aqui os horários, Helena, rapidinho, às 9 da noite vai ter Altobelli da Silva na classificatória dos 3.000 metros com obstáculo. Às 9h15 tem salto em altura masculino com Thiago Moura e Fernando Ferreira. 10h55, 400 metros com barreira, Márcio Teles, Alisson dos Santos nas classificatórias. 11h40, 100 metros rasos, Rosângela Santos, Vitória Rosa. E amanhã ainda tem Núbia Soares às 7h05 da manhã no salto triplo. Geis Arcanjo disputa as classificatórias no arremesso de peso às 7h25 e no revezamento 4x400 rasos misto, Tabata Vitorino, Tiffany Marinho, Anderson Henriques e Pedro Baumann nas classificatórias às 8h da manhã. Ou seja, começou de vez aí o atletismo, a gente vai ficar ligadinho, eu também sou fã do atletismo. Você também vai assistir, Helena? Com certeza, eu fico na expectativa também, que nem o Dudu, eu acho que tem são tantas provas diferentes que prendem a gente. Ficamos nessa expectativa de medalha sempre. A Rosângela, ele até falou, eu já entrevistei ela uma vez, ela tem mesmo até o jeitão, assim, até a postura dela, ela coloca aquele fone grande e dança, tal. É muito legal. Enfim, adoro os personagens, adoro as histórias e adoro ver mesmo os atletas em ação. E também gosto muito de ver o handball, mas está difícil, hein, Antônio Carlos Duarte? O caminho do Brasil está cada vez mais delicado, está cada vez mais complicada essa classificação. Foram 3 jogos até agora, nenhuma vitória. Então, a seleção brasileira no handball foi superada pela Noruega, pela França e pela Espanha. O último jogo que aconteceu ontem de manhã, até demora para eu lembrar, para eu resgatar no calendário, mas que foi 32-25, e agora entra em quadra novamente. Desta vez, só pegar aqui o horário.
Helena, fica André, tranquila, porque está todo mundo perdido. A gente 9 não sabe horas. mais que dia é hoje. 9 horas, foi exatamente, ontem. 9 horas da noite, então, e vai ter ninguém mais, ninguém menos que a Argentina pela frente. Então, eu queria que o Dudu falasse um pouquinho, porque neste momento o Brasil está fora da zona de classificação, está no 5º lugar, e a gente sabe que por grupo são os 4 primeiros que se classificam. O Brasil que está no grupo A, tem a Argentina e tem a Alemanha na sequência. Tem sim chances, mas eu quero saber de fato o que o Antônio Carlos Duarte pode falar desses adversários e das reais chances de classificação do Brasil nesses próximos 2 confrontos, o primeiro hoje, às 9 horas da noite. Eu acho que com a Argentina a gente consegue ter uma vitória. Eu, sinceramente, acho que o Brasil consegue uma vitória diante da Argentina e vai depender aí dos outros resultados para melhorar um pouquinho a sua classificação também, né? Depois, no último jogo, será com a Alemanha, que será difícil, né, para a seleção. Acho que o jogo com a Alemanha será bem complicado. E esse jogo é que vai definir a classificação do Brasil. Eu tenho a impressão que a Argentina não foge. Mas até agora o Brasil só pegou osso duro, né? Noruega, França e Espanha. É só time que é campeão olímpico, time que é campeão mundial. Aí é complicado, né? Enfim, embora o Brasil tenha um handebol, vários dos nossos jogadores atuam em grandes competições também, mas em grandes campeonatos fora do Brasil, mas é osso duro. Então, eu acho que da Argentina a gente vence. Agora, da Alemanha, acho que será um jogo muitíssimo complicado e é esse jogo que vai definir a passagem ou não do Brasil. Vamos ver os outros resultados para ver se o Brasil consegue se aproximar ali dessa zona de classificação. Agora, falar em resultado que vai definir alguma coisa é um assunto delicado agora para as meninas do rugby, porque daqui a pouquinho as Iaras voltam a campo para a disputa do 3º jogo de rugby de 7 do Brasil. Na estreia, a gente perdeu feio para o Canadá, 33-0. E essa manhã a gente teve uma nova derrota, 40-5 para a França. E agora as nossas meninas se preparam para daqui a pouquinho, às 9 da noite, encarar a Fiji. Mas para passar e para garantir uma classificação, a gente precisa vencer por uma diferença de nada menos do que 68 pontos. Tem noção do que é? 68 pontos. É uma missão bem complexa para o Brasil, né, Dudu? E ainda torcer para o Canadá também ter uma diminuição dos pontinhos delas também, né? Então, sim, já viu. Não é nem só ganhar de 68. Não basta só a gente ganhar. E torcer. Exatamente. Então, enfim, vamos ver, né? Eu acho que no outro jogo, por aquilo que a gente pôde observar, né, um pouquinho que a gente observou do jogo de rugby, eu acho que a França é mais forte que o Canadá. Mas, enfim, não sei se a França vai conseguir tirar essa diferença que o Brasil necessita para que possa entrar ainda também classificado. E uma surpresa, Dudu, é que o time de Fiji venceu de uma das favoritas. Agora, se não me falha a memória, foi do Canadá. Então, assim, a gente estava contando como sendo o jogo mais fácil e, de repente, elas foram uma surpresa. Ou seja, a missão está bem complicada, mas também, de qualquer forma, pelas seleções que a gente está vendo lá, e a Helena já falou um pouquinho também do rugby, a gente falou um pouquinho dos países que têm tradição nessa modalidade. O Brasil nunca foi um país com muita tradição. Então, se você pega um Canadá, se você pega uma França, que são as japonesas também, que são países que têm mais tradição nesse esporte, é difícil competir de igual para igual, né? E principalmente nos países que pertencem àquela região ali da Oceania, né? No caso, Austrália, Nova Zelândia, Fiji. Sim. E Fiji também tem. No masculino, Fiji é forte. No feminino, não tem a mesma força que tem no masculino. Mas, enfim, são realmente... Como nós somos otimistas por natureza, vamos acreditar que tudo possa acontecer. Vamos torcer aí para a equipe brasileira. Vamos torcer. Olha só, não só o Luiz já está sendo procurado, aí o Dudu também. Eu errei, Dudu, desculpa, eu chamava você de otimista de nascença, é por natureza. Me perdoe o erro. Vamos seguir, então, vamos falar um pouquinho sobre a vela, Dudu. Começa, então, nessa sexta-feira, né, nessa madrugada de sexta-feira, 00:05, a gente já tem Gabriel Borges e Marco Grael fazendo a 7ª, 8ª e 9ª regatas pela vela 49er. Tem ainda a vela 470 masculino também nesse mesmo horário. Começa com Henrique Haddad e Bruno Bentley, 5ª e 6ª regatas. Temos também o feminino com Fernando Oliveira e Ana Barbachan, 5ª e 6ª regatas. Tem a vela laser, e vamos lá colocar um holofote aqui nessa prova,
2h35 da manhã, com o Robert Scheid já chegando à 9ª e 10ª regatas, já na reta final da competição, Dudu. E aí tem também a vela 49er FX, feminino, às 2h50 da manhã, com a Patrícia Freitas fazendo a 7ª, 8ª e 9ª regatas. Mas só falando aqui do Robert Scheid já chegando nas últimas regatas antes da final. Ele teve uma queda, né, na última madrugada, acabou caindo da 3ª para a 4ª posição. A Ana, a dupla da Ana, eu acho que tem boas possibilidades, né? Está numa posição não muito longe, né, da zona de classificação ali para a regata que vai distribuir as medalhas. E é aquilo que eu falei no programa da manhã. Eu acho que na vela a gente vai conseguir ter aí pelo menos, eu acho que 2 medalhas dá para a gente sonhar com elas. Eu sempre sonho, eu sempre aposto no Robert. Eu acho que o Robert é um atleta top dos tops, né? São 7 Olimpíadas, talvez essa seja, a gente sempre coloca o talvez, porque a gente nunca sabe o que vem pela frente, mas talvez seja a última Olimpíada dele e ele vai querer se despedir, muito provavelmente, com uma medalha. E, de repente, encaixar aí uma outra classe, acredito eu, a Martina e a Caena também devem lutar diretamente por uma medalha, quem sabe até repetindo aí o ouro do Rio de Janeiro. Mas, enfim, vamos ver essas regatas agora. A gente já vem falando isso desde o início, sempre depende do vento, depende muito das condições do vento, depende das condições do mar, como esteja, para que os atletas possam se apresentar da melhor forma possível, que não depende só deles, né? Também depende de outras condições da natureza. Mas, por aquilo que a gente tem visto, os brasileiros estão sempre ali em boas posições. Então, isso aí já fica bem interessante para que o Brasil aí dispute uma possibilidade de uma medalha, ou, quem sabe, 2 até. E Robert Scheid é sempre um grande nome, né? A gente sempre fica na torcida. Grael também, enfim, temos vários grandes nomes aí nos Jogos Olímpicos que a gente está acompanhando. E, Dudu, hoje a gente também vai ter disputa das 8ª de final do judô. Melhor, se a gente for bem certinha, né, como a gente gosta de ser, Helena, é amanhã, porque é 00:40, a Mayra Suelen Altman vai disputar as 8ª de final no mesmo horário que o Rafael Silva vai ao tatame na categoria acima de 100 quilos. Ou seja, 2 grandes apostas de medalha em ação ao mesmo tempo, né, Dudu? Exatamente. E são duas grandes possibilidades, né? Que são as 2 últimas categorias no individual, depois a gente vai ter por equipes, né? Que o Brasil finalizou com a medalha de bronze no último Mundial. Então, o Baby, que é o Rafael Silva, nos 100 quilos, acho que ele tem grandes chances, né, de lutar por uma medalha. A Maria Suelen Altman também, porque ela já tem experiência de Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, enfim, medalhista também em campeonatos mundiais. Então, eu acho que o Grand Prix, né, etapas de Grand Prix, então, eu acho que são 2 atletas que a gente pode até pensar aí numa medalhinha ou um ou outro aí no judô, né, para que a gente feche, já que o judô nos deu 2 medalhas, deu com o Kagini, deu com a Mayra, então aí é bem legal o judô ter, já são 24 medalhas no judô até hoje. Mas não, nós somos otimistas por natureza. Então nós vamos esperar as 2 medalhas, nada de uma só, Dudu. Não, a gente é otimista por natureza, mas vamos calçar as sandálias da humildade. Não, sem sandálias da humildade. Vamos calçar as sandálias da humildade, que aí as coisas vêm e fluem naturalmente. Eu entendo, Dudu, porque ele já tinha prometido 2 medalhas para a gente na madrugada passada, não vieram nessa, né? Veio com um certo atraso, mas tudo bem, a gente aceita, não precisa nem pagar juros, nem correção. É porque o Japão está 12 horas porque o Japão está 12 horas na frente, por isso que não veio, tá vendo? Tá certo, então a gente aguarda também o retroativo. Mas bora lá falar de boxe, porque também tem esperança de medalha. A gente conversou dias atrás com o Esquiva Falcão neste mesmo programa, no nosso Isto É em Tóquio, 2ª edição, e ele falou sobre os grandes nomes brasileiros, sobre os pugilistas, entre eles o Keno Machado, que venceu na estreia. Na verdade, ele teve um nocaute técnico, né? O chinês, o seu adversário, ele teve um corte na cabeça, e aí ele acabou avançando para as 4ª de final, e agora vai enfrentar o Benjamin Whittaker. Eu acho que eu falei certo, espero que eu tenha falado, mas eu quero saber do Dudu, o que ele acha, então, desse próximo confronto do Keno Machado e também do boxe. Vamos aguardar aqui também uma medalha da modalidade.
E temos o Keno, temos a Beatriz Ferreira, que também O vai Abner fazer essa Teixeira. estreia. E a Beatriz, ela é uma esperança de medalha, inclusive, segundo o próprio Esquiva, é a esperança de medalha de ouro, a Beatriz, né? Porque ela é hoje uma das primeiras do ranking, é uma fera, né? na categoria dela. Então, vamos torcer para que isso venha. Tem o Abner também, enfim. Eu acho que o boxe, o Esquiva apostou em duas. Vamos ser mais humildes. Eu vou apostar em uma para que venham duas. Então, aí, vamos acreditar aí que a Beatriz possa. Gente. Hã? Não, tá bom. Demais. Não, mas é assim, eu Não. gosto disso, porque a gente coloca a expectativa aqui, o que vier é lucro. É isso aí, Dudu. Também acho que a gente Exatamente, tem é que isso ter aí. uma dosagem aqui no otimismo. Ó, só para passar o horário. A luta é às 1h24 da manhã. Teremos brasileiro, então, no ringue. Então é isso. Beatriz e o Keno, acho que tem boas possibilidades de passarem. O Abner, vamos torcer para que também passe, né? Enfim, uma medalhinha, pelo menos, aí vem. As duas, a gente vai... Depois vocês vão falar assim, você estava certo, calçou as sandálias da humildade, foi o melhor que você podia ter feito. Acho que não te ouvimos, Cami. E Você agora vocês estão me apareceu. ouvindo? Agora nós te ouvimos. Agora sim, porque eu tive que mudar meu fone aqui, ó. Mas posso falar? Eu queria falar um pouquinho que no nosso programa dessa manhã a gente falou com o Sebastian Quatrin, que deu uma baita moral para os atletas da canoagem. E ele exaltou, inclusive, o PP Gonçalves. E essa noite o PP disputa a semifinal do Slalom K1 às 2h da manhã. Olha, o PP passou por um baita susto, né? Para quem não sabe, antes de embarcar para o Japão, ele testou positivo para a Covid. E aí ele ficou desesperado, do tipo, não vou poder ir, não vou poder disputar. Graças a Deus, foi um falso positivo. A gente vê vários falsos negativos por aí, foi um falso positivo no caso dele. E aí, depois desse grande susto que ele tomou, ele está em busca da final olímpica, que ele já alcançou no Rio, e quem sabe uma medalha para o Brasil. Dudu, como é que fica a cabeça de um atleta, por exemplo, da canoagem, que teve todo esse susto, que achou que de repente não vinha, e está lá e está disputando já, está perto de disputar uma medalha, perto de disputar uma vaga aí na final olímpica? Isso é importante para ele, principalmente depois do susto, né? Que a pessoa passa quase que ficando de fora, né, de uma competição, o atleta se prepara durante todo esse tempo e, de repente, ele é impedido de participar por causa disso, né? Então, aí fica mesmo complicado. Então, eu acho que a cabeça dele até deve ter ficado melhor, passado aquele momento do susto, a cabeça dele ficou melhor e, se ele tiver a tranquilidade necessária, eu acho que ele consegue chegar aí até essa grande final aí para, quem sabe, entrar na disputa direta pela medalha. Estamos aqui na torcida pelo PP, que, aliás, é uma das grandes sensações também das redes sociais do time Brasil. É muito legal acompanhar a história da canoagem, o dia a dia, o cotidiano pelas redes do PP. Bora lá falar de outra modalidade, que a gente está falando do atletismo, né? A Cami perguntou se eu ia acompanhar, se eu gostava ou não, falei que adorava, como eu também adoro ver saltos ornamentais, Dudu. Então, trampolim de 3 metros, feminino, às 3h da manhã, nós teremos a representante brasileira, a Luana Lira, nas classificatórias. Podemos esperar algo do Brasil nessa modalidade, Dudu? Você também gosta? Eu adoro acompanhar, eu fico olhando assim quanto de água que... É muito legal. que espelha no final, né? Como é que é a entrada da atleta na piscina? Tem a plataforma de 3 metros, tem a plataforma de 10, né? Então, enfim, é uma competição. Vocês já subiram uma plataforma de 10 e olharam para baixo? Eu não consegui subir a escada na de 10. Eu já subi uma vez, só olhei e desci a escada de novo. Eu fiz a mesma coisa. Na de 3, eu já tive medo e eu não pulei. Não saltei, fiquei lá, olhei e desci do mesmo jeito. Que eu subi, eu desci. Não, a de 3 dá para pular, agora a de 10 é complicado. Eu nunca pulei, porque, na verdade, eu me coloquei nessas situações por conta de reportagem, para fazer passagem, sabe? Aí o cinegrafista deu a ótima ideia de subir na de 10 metros. Falei, vou lá. Nossa, no meio do caminho eu falei, não vou não, pode fazer na de 3. Bom, de coragem. Eu subi e olhei, porque foi na época que eu estava fazendo faculdade de esporte. Sabe quando você olha e você fala, não vai dar. Definitivamente não dá. Os saltos ornamentais, em Olimpíada para o Brasil, nunca foi uma modalidade que tenha trazido medalha, né? Então, a gente não espera muita coisa né, não vamos aqui dizer para os nossos espectadores, né, que, obviamente, o Brasil a gente sempre torce, mas é uma situação mais complicada, que não é uma modalidade em que o Brasil, no cenário olímpico, eu digo no cenário olímpico, não digo no cenário
de Pan-Americano, por exemplo. No cenário olímpico, o Brasil nunca trouxe uma medalha, então não deve ser muito fácil, mas, enfim, a preparação foi feita e vamos acreditar que os atletas possam ter a melhor representação possível das cores do Brasil nessa Olimpíada. Com certeza, acho que só de estar nos Jogos Olímpicos já mostra aí a importância desses atletas e a importância da modalidade. Falta, assim, um pouco, a gente não é favorito, mas está tudo certo, porque eu acho que só o fato de pertencer a esse universo, para a gente, já é sensacional. Mas as águas tem uma outra parte aí, da outra modalidade, digamos assim, que tem um pouco mais de tradição, né? Que é a natação. A gente vai ter o Bruno Fratos fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Às 7h02 da manhã, o nosso brasileiro vai disputar as classificatórias dos 50 metros livres. Essa é a prova, especialidade do Bruno e grande expectativa nossa, inclusive. E pouco depois a gente vai ter Etienne Medeiros nas classificatórias, às 7h24, também nos 50 metros livres. O Guilherme Costa disputa as classificatórias dos 1.500 metros livres às 7h48 da manhã e às 9h50 teremos Felipe Lima, Guilherme Baceto, Matheus Gonchi e Pedro Spajari nas classificatórias do revezamento 4x100 medley. Ufa, agenda cheia, mas ainda a gente está só nas classificatórias. Dá para o nosso coração de torcedor ter um descanso, Dudu, ou já vamos ficar tenso desde o começo? Não, eu acho que o Bruno Fratos é a grande esperança, né? Inclusive de medalha de ouro, né? É um dos favoritos para a conquista aí da medalha de ouro, disputar diretamente a medalha de ouro. Então, acho que o Bruno a gente pode acreditar mesmo. Ele ficou devendo no Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que dá para a gente acreditar na possibilidade dele conseguir aí entrar na disputa direta dessa medalha de ouro. Temos a Etienne Medeiros também no 50 livre feminino, né? Que a Etienne é a maior nadadora da história do Brasil, com as conquistas dela em campeonatos mundiais de piscina curta e longa, enfim, sempre participando com a melhor maneira possível. É um pouco já mais, não vou chamar ela de veterana, mas é um pouco mais experiente, né? Do Brasil. Mas, enfim, também podemos acreditar que ela possa aí ter uma boa participação, além das outras. Mas a minha aposta maior, sem sombra de dúvida, hoje, em todas as provas que os brasileiros estarão participando, é o Bruno Fratos. E eu acho que é a maior aposta, inclusive, da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, né? E do time olímpico no Bruno Fratos, sem dúvida nenhuma. Vamos agora falar de vôlei de praia. Nós temos essa expectativa de medalha, estamos torcendo pelo Bruno Fratos e para todos os nadadores brasileiros que ainda vão entrar na piscina. E temos também a torcida aqui para o vôlei de praia, uma das grandes chances de medalha do Brasil, principalmente com o Evandro e o Bruno Schmidt, que vem com 100% de aproveitamento e que agora vão enfrentar a dupla, cabeça de chave. Por favor, o Bril e Pijalek. Hoje eu não fiz meus exercícios Polônia. de fono, né, para melhorar minha articulação, então eu pedi essa ajuda aqui do Dudu também, porque eu fui tentar falar. Hoje de manhã, quando eu estava contando a história para o Albert, eu não consegui falar direito. Falei, vou pedir ajuda para o Dudu. Ainda bem que você estava aqui, ainda bem que você vai trazer a sua análise também. Um jogo. Você acha que eles vão ter esse desgaste físico nesse. Oh, meu Deus, está vendo que eu não fiz o exercício? Neste momento, Dudu, vale a pena, pensando que eles já estão com a classificação engatilhada, você acha que vale a pena eles terem esse desgaste contra uma dupla forte como essa? Não pode ter relaxamento, na minha opinião. Eu acho que você se tirar o foco de qualquer coisa que você tire o foco, depois você pode ser prejudicado mais à frente, até porque depende. Se eles vencerem, podem ter até um adversário mais fácil mais à frente. Se perderem, e mesmo se classificando, podem pegar um adversário mais difícil à frente. Então, o objetivo é sempre esse, manter o foco, não desligar nunca do teu objetivo. Se eles têm um objetivo na cabeça deles e eles têm um objetivo que é de chegar a uma medalha também, então, eles têm que, independentemente do adversário, de ser a dupla que está na frente deles, a primeira, que é a cabeça de chave em relação a eles, mas, independentemente disso, tem que atacar, tem que ir para cima e conseguir mais uma vitória, que é a dupla deles, do Evandro e do Bruno, está indo muito bem até agora nesses Jogos Olímpicos. Então, foram 2 vitórias até agora, uma, então, a essa terceira vitória, mas já estão classificados para a próxima fase. Essa é a rodada 3 da fase de grupos, tá? Vai começar às 9 da manhã, se não tiver os atrasos. Quero aproveitar para agradecer a participação do Dudu, que traz esse panorama completo para a gente de tudo que está acontecendo em Tóquio. Dudu, muitíssimo obrigada. Tchau, vamos daqui a pouquinho vamos ficar ligadinhos aí. Quem sabe amanhã a gente falando em mais alguma
medalha que o Brasil possa ter conquistado aí ao longo da noite e da madrugada e início da manhã de amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Exatamente. A gente está aqui com os dedos cruzados e, ó, eu quero te convidar porque a gente falou aqui uma baita de uma agenda, né, Helena? Mas tem muito mais brasileiro aí disputando os Jogos Olímpicos. Então, se você quiser saber a programação completa dos brasileiros, dos principais destaques dos Jogos Olímpicos, é só você acessar o nosso site e as nossas redes sociais, né, Helena? Exatamente. E olha, se você chegou agora, não se preocupe, você pode rever esse programa desde o começo. Aliás, você deve rever, porque nós tivemos o Luizão aqui numa baita resenha, conversando com a gente sobre os Jogos Olímpicos, sobre a seleção brasileira, contando as suas histórias. Isso foi no início do programa, então é só você ir até o YouTube, o Facebook e rever o nosso Isto é em Tóquio, segunda edição. Tá certo? E amanhã, lembrando que nós voltaremos aí sim com todas as atualizações de tudo isso que a gente passou para vocês, de toda essa agenda. Vamos falar do desempenho dos brasileiros nesta noite, madrugada e início de manhã. Então, voltaremos amanhã às 9 da manhã com o Isto é em Tóquio, primeira edição. Até lá! Até. Beijo! Beijo!